parceria, e a gente buscou ter uma conversa com o professor Osmar para a gente ter algumas ações voltadas para o enfrentamento do Covid-19. E hoje a gente se reuniu e, a partir dessa reunião, a gente fez algumas determinações, não é? Uma delas é a produção de álcool em gel por esse laboratório e alguns monitores que ele vai convidar. Daqui a pouco ele vai estar explicando melhor todas essas ações. A gente vai ter que também construir aqui 6 leitos de retaguarda no nosso município para receber pacientes com síndromes gripais, portadores da Covid. Também nós determinamos que vamos suspender a feira livre, aquisição de testes rápidos, a gente vai estar fazendo. A gente vale dizer que a gente vai fazer esse pedido e vão ser mais ou menos aproximadamente 3 semanas para chegar a esses testes. 2 barreiras sanitárias no nosso município vai ter a partir de amanhã, uma no trevo do Nova Aliança e outra no trevo da Coab. Essas barreiras vão funcionar todos os dias, de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde. Também vamos ter uma equipe visitando os comerciantes, orientando para que todas as ações, para que todas as precauções também sejam tomadas pelos comerciantes e, a partir daí, evitar a transmissão direta, né, que isso está muito próximo da gente já. E também eu tenho que ser bem transparente com os recursos que a gente está recebendo para o município enfrentar o Covid. A gente recebeu R$ 11.125 do governo federal e agora a gente vai estar recebendo R$ 96.679,03 que serão investidos em ações pela atenção básica. Eu estou aqui com o professor Osmar e também com Fernanda. A gente vai ter um momento para que a gente possa discutir um pouco a respeito de tudo que vem acontecendo no nosso país, de tudo que a gente tem que fazer para evitar a disseminação de maneira rápida. A gente pode fazer isso, agora a gente precisa que todos nós estejamos juntos nessa luta. Não adianta só a prefeitura, não adianta só o professor Osmar orientar seus alunos, não adianta só a secretária estar com os profissionais de saúde fazendo isso. É necessário o envolvimento e a compreensão de toda a população para que a gente diminua o crescimento, ou melhor, que a gente faça com que a linha de crescimento seja mais lenta, para que o nosso município e todos os municípios ou a rede SUS possam atender o máximo de pacientes possíveis. Eu vou passar aqui para Osmar. Osmar vai estar explicando, falando um pouco do laboratório, falando um pouco da Covid-19 e também trazendo algumas orientações para que muitas pessoas que ainda não entenderam possam vir a entender. Pessoal, bom dia. Sou o professor Osmar, sou doutor em biotecnologia e com a parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, e estamos aqui para mostrar como a gente pode atenuar e mitigar justamente as ações contra a Covid-19 na nossa região, principalmente aqui no nosso município. Então, dentro das prevenções e proteção da Covid-19, nós temos que obedecer às etiquetas epidemiológicas, que nada mais é do que a lavagem das mãos, evitar aglomerações, porque a transmissão dos vírus ou partículas virais é muito mais fácil entre pessoas, ou seja, entre homem e outro homem, não só homem em geral, incluindo aí mulheres, não aí diferenciando questão de gênero. Entretanto, a gente precisa manter outras etiquetas além da lavagem das mãos. Na ausência de água e sabão, que é muito eficiente, nós precisamos também utilizar álcool em gel. Nós estamos observando que no mercado
a quantidade desse produto está diminuindo devido à sua busca. E não só de álcool em gel, mas também de equipamentos de proteção individual, as EPIs, como máscara e como luvas. E aí, a partir de decretos do Ministério da Saúde, nós estamos aí até fabricação de máscaras caseiras. Também nós temos também um cuidado nessas máscaras caseiras. Mas qual é a nossa participação quanto da Escola Azaria Salgado, do Laboratório de Ensino e Pesquisa de Biologia Básica da nossa rede de Estado? É a produção do álcool em gel. Nós vamos contribuir com a mão de obra da produção de álcool em gel para o município, tá certo? De aproximadamente 300 litros de álcool em gel, né? E em seguida, nós também vamos estar contribuindo com uma solução sanitizante para a Covid-19, para que seja distribuída nas redes hospitalares aqui do nosso município, isso inclui também as UBSs, e bem como fazer a asepsia de maçanetas, de todo o tecido que seja tocado por pessoas e que tenham veículo de pessoas contaminadas ou não pela Covid-19. Né? Então a gente entende que a Covid-19 ela é causada por um vírus, né? Conhecido como coronavírus. Esse coronavírus ele é um vírus emergente que surgiu lá no Oriente, lá na China, e em menos de 4 meses infectou a população a mais de 1 milhão. Nós temos mais de 1 milhão infectados. Então aqui no Brasil nós estamos hoje aproximadamente cerca de 21 mil infectados e mais de 1.130 óbitos. E aqui em Pernambuco nós estamos com uma taxa de letalidade de 3,8%. E isso faz com que a gente precise contornar essa situação. Contornar a situação não é a gente bater de frente com a Covid-19, mas a gente bater de frente com o sistema de saúde para que ela possa justamente atender os pacientes de uma forma efetiva. E para a gente atender essa forma efetiva, nada mais do que um esclarecimento dessa população e o bom senso da população. O isolamento social e o isolamento domiciliar é uma das formas mais correta e mais certa de a gente tratar a Covid-19. A Covid-19 ela tem aumentado exponencialmente. Então, isso devido à falta de alguns cuidados que a população brasileira e a população pernambucana, até a população angelinense, não vem seguindo. Então, é interessante que essas medidas elas sejam seguidas. O fato de a feira ela estar suspensa, isso é uma forma da gente garantir a proteção da saúde de vocês, que é um direito garantido por lei. Eu sei que isso é mexer com a economia, a gente mexe justamente com toda a questão psicossocial, mas por outro lado, a gente está tratando algo que mais na frente pode vir resultados sem precedentes, que a gente possa ser que a gente não tenha atendimento suficiente para a população de Angelim, sabendo que cidades circunvizinhas já tem casos confirmados de Covid-19. Só em Garanhuns, 2 casos confirmados e 1 óbito. E isso faz com que a gente se preocupe. Então, eu peço, junto com toda a equipe da saúde, o gestor municipal, a colaboração dos municípios daqui de Angelim, que possa ficar em casa e que as etiquetas, ou seja, todos os procedimentos contra a Covid-19 sejam feitos rigorosamente. E essa é a forma de a gente pedir para que a curva de crescimento da Covid-19 seja estacionada. Diminuir, nós só vamos ver isso lá na frente. Mas o que nós podemos fazer no momento é estacionar essa curva. Não aumentar exponencialmente como está acontecendo, o que vem nos preocupando. Porque vai faltar assistência, vai faltar atendimento, vai faltar profissional, porque se nós estamos colocando esses profissionais em risco, e uma vez que esses profissionais de saúde estão em risco, quem é que vai nos atender? Uma vez que esses profissionais de risco estão submetendo a tratar pessoas com síndrome gripal ou a síndrome respiratória aguda, que há uma evolução para a Covid-19, nós estamos colocando toda uma rede de saúde em comprometimento. Isso não é o que a gente quer. A cidade de Angelim é uma cidade pequena, então para a proliferação e para a infecção pela Covid-19 se torna um pouco mais rápida. Então nós precisamos tomar as medidas e o nosso laboratório Labas, aqui na Escola Azaria Salgado, com todas as etiquetas de protocolo de biossegurança, estará fabricando e fazendo a doação da mão de obra, tá certo? Para a produção de álcool em gel, do álcool líquido 70%, bem como uma solução sanitizante para a Covid-19.
tá certo? Muito obrigado e espero que vocês tenham cumprido e venham cumprindo os protocolos de ficar em casa. Tá? Passar aqui para a nossa secretária da cidade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda e, como o professor Osmar e doutor, nosso gestor que aqui está, a gente vem fazer o apelo mais uma vez na questão dos cuidados referente a essa pandemia que a gente está tendo, que é o Covid-19. E a gente precisa expor para vocês, como o prefeito já falou, as ações que a gente vem pretendendo fazer referente aos cuidados. A gente vai estar amanhã, a partir do horário da manhã e da tarde, com as barreiras sanitárias nos inícios nas entradas das cidades. A finalidade é que a gente identifique quem chega, se vai ficar no município, a origem e se está apresentando algum sintoma. A gente tem feito a aquisição de um produto que ele é sanitizante, a gente vai, com autorização dos proprietários dos veículos, fazer a desinfecção de rodas de carro e a parte baixa e nas duas entradas. Aliado a isso, a gente vai estar no comércio local, conversando com os proprietários e fazendo a desinfecção das entradas. Junto, a gente vai orientar também como pode ser feita uma barreira sanitária de cada comércio. Ela pode ser usada com cloro e água, ou água oxigenada, aliado a isso, que a gente sabe que ele tem uma eficácia muito boa para a destruição do vírus, que ele é envolto em uma capinha de gordura, então tudo que for desengordurante vai fazer com que esse vírus ele se elimine. A gente recebeu o custeio, né, do governo federal, todos os municípios do Brasil, todos receberam. O valor que a gente recebeu foi 96.600 e alguma coisa, mais ou menos isso, e tivemos uma outra parcela de 11.125 e vamos receber mais uma. Esse recurso ele é destinado única e exclusivamente para o consumo de EPIs e medicamentos. Ele não pode ser usado para nenhum material permanente. Então, assim, nós fomos, junto com todos os outros municípios, a gente vai ter que formar leitos para retaguarda pós-agudo do Covid. Então, o nosso município ficou com a incumbência de montar 6 leitos. Não pode ser na mesma rede hospitalar, ela pode ser implantada em qualquer outro setor que não tenha o mesmo acesso hospitalar. A nossa, ela vai ser implantada na Academia da Saúde, que fica em frente ao hospital. A gente vai ter a contratação de médico, de técnico e enfermeiro exclusivo para essa área. Todo o recurso vai ser próprio do município, porque esse valor que chegou, ele não pode ser usado para essa finalidade. Então, a gente vai montar com o recurso próprio do município, os leitos, camas e tudo mais que as portarias exigem. Essa questão desse valor, para que fique bem claro, ele será direcionado única e exclusivamente para o enfrentamento do Covid. Isso vai medicamento, isso vai produto de higienização, isso vai para a confecção de máscaras, como o Dr. Osmar falou, que o Ministério ele expediu portaria que ela pode ser confeccionada desde que siga os padrões. Então, tudo isso que a gente está sendo feito, vai ser feito de acordo com os protocolos e portarias existentes. Como o Douglas também falou, a gente está tentando fazer a aquisição de testes rápidos para que sejam realizados para aqueles casos agudos que cheguem nas unidades. A gente está tendo uma dificuldade grande na questão da compra dos produtos. Infelizmente, a gente viu que está tendo roubo de cargas, a gente está vendo que está tendo desvio de materiais. Então, isso nos faz com que a gente não consiga, com agilidade, adquirir o produto. A gente tenta, o mais rápido possível, conseguir. O prazo que a gente teve para o recebimento dos testes é em torno de 3 semanas, aproximadamente. O pedido já foi feito, já foi realizado, a compra já foi realizada. Como a gente comprou, fez a solicitação de macacões de proteção para as equipes,
fez a solicitação de óculos de proteção, são máscaras maiores para proteção, que elas são de acrílico e são laváveis, esterilizadas com a solução sanitizante, essa que o professor Osmar ele vai estar produzindo para a gente. Então, toda essa rede junta, saúde, administração, educação que está incluída também, a gente está lutando para que a gente fique o menos vulnerável possível. E o apelo que a gente faz é que as pessoas que vêm ao nosso município, que tiveram contato ou que estiveram em estados ou municípios que tiveram casos, tenham consciência, se resguardem, porque já que não pensam na comunidade angelinense, pensem em sua família, evite estar circulando no município e levando consigo o vírus. A gente tem casos aqui bem próximo da gente, que é Garanhuns, tem um senhor que ele era motorista da Gotijo. Eu sei que tem algumas pessoas que estão preocupadas em relação a isso, porque temos no município, sim, um profissional que trabalha na mesma empresa. Então, para esclarecer também em relação a isso, conversei com ele ontem e ele não teve contato, apesar de trabalhar na mesma empresa, ele não teve contato com esse cidadão. Então, que quem tiver com medo em relação a isso, serene o coração, mas não deixe de ter os cuidados. Saiu de casa, seja um circulante que nós temos no município, pessoas que trabalham em outros municípios e vêm eventualmente a cada 10 ou 15 dias para casa, que tenham acesso, retire sua vestimenta, tome banho, faça toda a higienização possível para depois ter contato com a sua família. E apresentando qualquer sintoma, entre em contato com a Secretaria de Saúde, com alguém da saúde ou alguma pessoa que possa nos contactar. O que a gente pede é que tenha essa responsabilidade social. Essa questão não é só do município, não é só do gestor. Ela é um problema que cabe a todos nós, enquanto munícipes, termos os cuidados. Então, a gente está toda uma rede envolvida, nós estamos arriscando as nossas vidas, dos nossos familiares, para tentar evitar que algum caso venha para o nosso município. Então, não é só responsabilidade da administração pública, não. Ela é responsabilidade de todos que estão no município de Angelim. O meu apelo é que quem não possa realmente sair de casa, que precisa trabalhar, que a gente sabe que tem, sobretudo o pessoal da área de saúde, sabe os cuidados que tem que ter. Esses já sabem. Mas para os demais que tenham dúvidas, a gente está à disposição. Eu estou, o professor Osmar está. A gente tem o WhatsApp, que é livre para quem tiver dúvida, entrar em contato com a gente para as orientações. Também faço um apelo aqui. A gente tem feito monitoramento das pessoas que vêm de outros municípios e, infelizmente, algumas pessoas nos hostilizam quando a gente entra em contato para dar as informações e orientações. Ninguém quer o mal de ninguém. A gente quer apenas a proteção e evitar que a gente tenha no nosso município um caso que seja. Como Osmar já disse, a gente tem um índice populacional de 11 mil e poucos habitantes. Se a gente tiver um caso no município, isso vai ser de fácil disseminação. E eu acho que todo mundo tem amor dentro do município, tem alguém que a gente ama. Nós temos idosos, pais, mães, tios, avós. Então, vamos pensar nos nossos familiares e assim a gente vai ver que, tratando agora, evitando agora, a gente vai ter a curva do Covid, ela vai ficar mais achatada e a gente pode evitar que a gente tenha casos no nosso município. O meu pedido, fiquem em casa. Bom, minha gente, a gente tem ouvido diversas discussões a respeito da questão do isolamento social ou não isolamento. Né? O Ministério da Saúde diz para a gente ficar isolado. A Organização Mundial da Saúde diz que a melhor maneira de evitar o contágio é através do isolamento social. E muitas pessoas estão com a visão distorcida a respeito disso. Acham que isolamento
ainda não é a melhor maneira, porque tem a questão econômica. De fato, a gente sabe que hoje o momento é horrível para os munícipes, para a população em geral do mundo, né? A questão socioeconômica vai ser algo gritante, a gente vai passar por uma crise. Mas o melhor caminho para se preservar vidas é através do isolamento. Professor Osmar, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito de isolamento horizontal e isolamento vertical, que a gente ouviu muito falar a respeito disso nessas últimas semanas. O que você poderia nos falar a respeito disso? Bem, olha só. O isolamento social, né? Esse isolamento, ele não só traz alguns problemas só econômicos, ele traz problemas também psicossociais, né? Porque o isolamento, a palavra em si é uma palavra muito forte e muito pejorativa. Isso faz com que a gente realmente não tenha só problemas físicos, mas tenha problemas emocionais, né? Psíquicos. Mas quando nós falamos de isolamento horizontal, nós estamos falando como agora aqui. Esse isolamento onde eu estou conversando com você, conversando com a secretária, e algumas gotículas de saliva podem aqui migrar e fazer uma contaminação. Quando eu falo de isolamento vertical, eu quero isolar o seguinte: uma paciente que está com comorbidade, e essa paciente ela é grávida, certo? E ela é de risco. Então, essa transmissão mãe-filho, essa transmissão vertical, ainda não está muito bem entendida dentro dos protocolos da Covid-19. Como é que ocorre essa transmissão? Então, o que é que a gente faz? Que essa grávida com comorbidade de grupo de risco, elas têm o isolamento domiciliar, que está incluso dentro do isolamento social, para que ela se proteja e proteja o filho. Então, ao mesmo tempo, ela faz um isolamento horizontal, que é o contato com outra pessoa, e está fazendo isolamento vertical, porque se ela não se contamina, não tem a preocupação de contaminar o seu feto ou seu embrião, independente do estágio da gestação que ela se encontra, tá? Não é como a questão do vírus da Zika, que a gente viu que as preocupações são nos primeiros trimestres e diminui ao longo do segundo e terceiro trimestre. Para a Covid-19, nós não temos dados, né, bem apropriados, concretos, como é que a Covid-19 ela pode agir dentro do isolamento vertical. Então, o que a gente recomenda é que esse isolamento, ele independente, ele seja um isolamento social. O isolamento domiciliar, ele tem que ser acompanhado. O isolamento social, ele não vai ser acompanhado até por teleatendimento, mas a partir do momento que você tem um paciente, tá certo? Que apresentou uma síndrome gripal e ela está no domicílio, ele não é isolamento social, ele se caracteriza como isolamento domiciliar. Se ele apresenta uma comorbidade de grupo de risco, o teleatendimento é a cada 24 horas para evoluir esse paciente. E se esse paciente não apresenta comorbidade de grupo de risco, ele vai para um teleatendimento até 48 horas para fazer essa evolução desse paciente, para ele sair do isolamento domiciliar e ser o isolamento social, que se enquadra o isolamento horizontal, ou seja, a comunicação de pessoa para pessoa. E o isolamento vertical é uma comorbidade de grupo de risco para gestantes, mãe, filho. Então, essa é a distinção que nós estamos nos preocupando. Realmente, tem bastante informações sobre esse tipo de isolamento e muito pouco explicado, porque são termos muito técnicos que se cabem mais numa comunidade mais científica, comunidade mais da saúde, que se apropria mais disso. Mas para a comunidade, né, nós precisamos explicar o que realmente são os isolamentos. Isolamento é que a gente não mantenha o contato o suficiente para não se contaminar, não se infectar com um patógeno, ou seja, com a doença que está nos atingindo nesse momento, que é o coronavírus, que desenvolve a doença Covid-19. Então, isolar é a gente estar em casa, menos fluxo possível. Se a gente pretende ir ao mercado, procura ir uma pessoa que não seja do grupo de risco, procura fazer as necessidades da sua casa naquele dia,
utilize a mão não dominante para tocar nos objetos. Às vezes a gente se esquece e vai com a mão dominante. Então, não esqueça de não levar essas mãos às mucosas, como boca, nariz, olho ou qualquer outra mucosa da nossa parte do corpo, né? Chegando em casa, fazendo o complemento com a da secretária, da fala, realmente tira os sapatos, tapete encharcado com água sanitária, né? Os sapatos que fiquem lá de fora, as roupas, se possível, entre atrás de casa e tire essa roupa, coloque numa sacola para ser lavada separadamente, vai para um banho, porque água e sabão é a melhor prevenção. Nós não estamos falando aqui de uma vacina, nós não estamos falando aqui de um medicamento, nós estamos falando aqui do método de prevenção. A prevenção é a melhor forma de educação em saúde que nós temos. Então, esse isolamento, né, tanto horizontal quanto vertical, tanto vai proteger as comorbidades de grupo de risco e de não risco. Inclui eu, você, a secretária, mas nós somos pessoas comunicantes que temos idosos em casa, né? Eu tenho uma pessoa, a mulher que é gestante, então é um grupo de risco, tá? Eu tenho minha mãe que é idosa, tem você que também tem familiares que são idosos, não é isso? Você tem filhos que têm problemas respiratórios, então entra dentro de uma comorbidade de grupo de risco horizontal. Agora, no meu caso, eu tenho um isolamento horizontal e eu tenho um isolamento vertical, tá? Por apresentar, a mulher está grávida. Doutor Osmar, eu queria também fazer outra pergunta, né? Além da gestante, pacientes cardiopatas, nefropatas que estão passando também por algum tratamento de câncer, com imunidade baixa, é interessante também esses pacientes entenderem que eles estão dentro do grupo de risco. Sim. Porque a gente vê muita gente já de maneira isolada, né, se cuidando. Eu, por telefone, tenho conversado com muitas pessoas e até quero agradecer a compreensão dos angelinenses que estão fazendo isso. A gente sabe que tem muito angelinense que está cooperando, nos ajudando no sentido de orientar as pessoas mais próximas. Sim. Essa semana eu tive que sair, foi uma situação extrema, tive que sair da minha residência, como tive que sair hoje também, para um momento como este. Encontrei um senhor e disse, não, meus pais, ele é da zona rural, e ele disse assim, meus pais, Douglas, não estão vindo à cidade, já fazem aproximadamente 3 semanas. E eles vão ficar em casa, em suas residências, até que acabe essa pandemia. Ou seja, tem pessoas que estão colaborando, estão contribuindo, estão orientando. Quero agradecer mesmo a essas pessoas, porque a gente só vai conseguir diminuir o crescimento, né? A taxa, diminuir a curva de crescimento, né? Como tem se ouvido tanto, se a gente fizer esse isolamento social, como bem frisou aqui o professor Osmar. Osmar, além dessas pessoas que você falou, eu tenho observado que alguns idosos ainda permanecem a caminhar nas ruas, a não entender, talvez, a gravidade, né? Se a gente puder orientar essas pessoas, é importante que a gente faça. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, enfim, qualquer pessoa que ainda não tem essa orientação. Concorda, professor Osmar? Sim. Como você falou, né, os cardiopatas, os nefropatas, né, a gente tem um grupo de risco que eles são classificados de 1 a 4. Os cardiopatas e nefropatas, eles são um grupo de risco de nível 4. Isso quer dizer o seguinte, qualquer comorbidade que chegue com a síndrome respiratória ou uma síndrome gripal, esses órgãos eles tendem realmente a sobrecarregar para a demanda do próprio corpo. Como a gente está com a Covid-19, a gente observou que a Covid-19 é um vírus inespecífico, ou seja, ele não tem sua especificidade para as células pulmonares, as células do aparelho respiratório. Então já observou que ele tem afinidade com células do intestino, células dos rins, do coração. Então a pessoa já apresenta um agravo. E um vírus que vai lá ainda faz com que destrua essas células, então com certeza esse paciente ele vai ter maior
problemas, né, com a Covid-19. Quanto a alguns idosos ainda estão em trânsito, né, nós temos que entender que nós estamos numa cidade interior, que é muito comum a gente observar que os idosos não são tão inativos, são pessoas ativas. Então, de uma hora ou outra, né, a gente ouviu que nós temos que ter agora um isolamento, um toque de recolhida. Então, para que eles possam compreender a dinâmica disso tudo e que eles repensem e vejam qual é a importância de ficar em casa, isso vai demorar um pouco. Então, por isso que ainda a gente vê, né, idosos fazendo a sua caminhada matinal, vespertina, né, porque faz parte da cultura deles. E isso faz com que a gente nos preocupe. Mas aquele papel da informação, né, da gente estar ali sempre informando, mostrando os dados que eles são grupo de risco, mesmo eles fazendo a sua caminhada matinal, que claro que a caminhada ela é indicada em qualquer idade, né? Mas no período que nós estamos, nós temos que nos privar desse momento. Mas isso é uma questão cultural, né? Nós temos se a gente observar aqui no Brasil, a nossa saúde melhorou tanto o SUS que a nossa pirâmide de faixa etária, nós estamos tendo agora um crescimento na ponta, ou seja, a maioria dos idosos, né, estão sobrevivendo. Isso quer dizer que nós temos uma maior perspectiva de vida. E essa maior perspectiva é devido ao quê? A qualidade de vida associada a uma caminhada e etc. Então, quando você falou isolamento, e a gente fala isolamento, e o Ministério vem com isolamento, e nós vemos todos os países do mundo, China, Estados Unidos, Rússia, Espanha, Itália, isolamento, isso causa para eles, né, uma certa angústia e às vezes não achar, comigo isso não vai acontecer, já estou perto, né, de terminar o meu ciclo de vida, então eu vou andar. Mas não é assim, né? Nós temos sentimentos, nós temos amor, não é verdade? Então, quanto mais tempo a gente passar com essas pessoas queridas, isso faz com que a gente realmente diminua os casos de infecção dentro do nosso município, fazendo com que esses pacientes não cheguem no estágio grave, porque se ele for, ele vai ter que ser atendido, porque é um direito, né, humano aí, e ele vai estar em um leito, certo? E esse leito vai estar ocupado. Então, esse leito ocupado, esse paciente já teve contato com outros, então outros vão aparecer e aí vai começar a aglomerar, encharcar a unidade de saúde, né? Isso. E isso faz com que a gente nos preocupe bastante. Então, infelizmente, essas caminhadas devem ser evitadas nesse período de quarentena. Tá? O quarentena não é de 40 dias. A quarentena é a resguarda do tempo que essa pandemia ou qualquer outra doença durar. Professor Osmar e Fernanda, a gente está num momento tão crítico, né, que questões culturais foram quebradas. Por exemplo, a gente teve que impedir a festividade de São José aqui, uma festividade que tem uma dimensão enorme na região, né? Mais de 80 anos. 8 décadas. Uma questão cultural. A gente está tendo uma Páscoa assim, muito resumida, né? As famílias, né? Que a gente antes conseguia se reunir com todos os parentes. Enfim, a gente está passando por uma situação dificílima. E eu também quero aproveitar esse momento para mostrar a importância do poder público e as ações. Fernanda falou aí, eu não sei nem se ela falou, até peço desculpa, mas antes da gente começar essa live, a gente falou das pessoas que a gente estava tentando acompanhar, na verdade não só tentando, a gente está acompanhando. A gente antes estava acompanhando 34 pessoas oriundas de N lugares, né? Hoje a gente está com 50 pessoas, né, Fernanda? Para vocês terem ideia da dificuldade que a gente está acompanhando 50 pessoas que vieram de outros estados, que estão com alguma síndrome gripal. Enfim, a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade, porque ultimamente a secretaria e todos os funcionários, todos os colaboradores da gestão pública estão envolvidos
nesse trabalho de dar esse suporte a essas famílias. Né? A gente vai ter uma ação para a semana também de entrega dos kits para os pais dos alunos da rede municipal. Né? A gente vai fazer um kit para que ele possa estar recebendo na sua casa, um kit de alimentação. A gente está com ações na Secretaria de Educação para acompanhar os alunos, mandar exercícios, tarefas via internet, tudo isso para que a gente amenize toda essa situação. E, professor Osmar, o senhor falou um negócio, né? A questão não só é o isolamento físico, a gente tem o isolamento psíquico também, ficar dentro de uma casa, tem essas dificuldades, né? Mas a gente tem que ser forte num momento como esse, né? A gente tem que estar com muita intuição, que a gente só vai vencer isso se a gente se unir no sentido de participar de um isolamento sério, e que todas as pessoas tenham consciência. E quem ainda não tem essa consciência, busque orientação de um profissional, como eu estou buscando, de um professor, busquei de médicos, busquei de entidades. A gente vê uma Organização Mundial da Saúde aí orientando todos os dias, as redes de televisão também. A gente também tem que destacar isso, né, que eles estão dando uma contribuição imensa para o país. Passa 24 horas orientando com profissionais, e assim também a secretaria, não é, Fernanda? Exatamente. A gente... assim, eu queria fazer só uma observação para algumas pessoas que ainda levam essa situação, não estão levando a sério. Imagine você entrar em colapso econômico de um país, de uma nação. Seria por brincadeira a gente pedir, a gente tentar fechar comércios, ou, como o Douglas falou, a gente deixou de fazer o evento da festa municipal, que há 8 décadas que se realiza. Isso geraria um fluxo para o município, geraria uma renda, mas entrou-se um consenso e achou melhor que não se fizesse para não ter uma disseminação maior do vírus. Licença, as aulas municipais também estão paradas. Exatamente, a gente está tendo igrejas que não estão tendo suas missas, os evangélicos que não estão tendo cultos. Então, assim, isso não é uma brincadeira, isso não é um capricho, isso é sério. Se a gente não tem agora nesse momento, se a gente não cuida, não tenta frear, mais à frente a gente vai perder famílias. A gente vai deixar de ter um gráfico com números para ter nomes. Então aí eu vou dizer, 30 pessoas morreram, nessas 30 pessoas pode estar o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Então, que as pessoas entendam que não estamos com brincadeira. A gente está pedindo que se faça o distanciamento social, isolamento social, como o professor Osmar falou, é difícil, psicologicamente é difícil, mas existem muitas maneiras de você ocupar a mente em casa, desde você ver, ouvir música, procurar artesanato, mexer com planta, tem situações. A gente se isolar agora, para mais tarde a gente poder se unir, se abraçar e estar todo mundo junto, que todas as famílias estejam juntas, que a gente não possa perder ninguém por esse período devido à Covid-19. Eu quero fazer as considerações finais. Osmar, quer falar mais alguma coisa, professor Osmar? Não, só assim, né, só para ajudar um fechamento, né, eu quero parabenizar principalmente a equipe de frente da saúde, tá? Eu sei que não está sendo fácil para eles, especialmente aqueles que estão na capital, em Recife, onde nós temos o maior caso. Eu tenho contato com a Universidade Federal de Pernambuco, a Rural, o Oswaldo Cruz, né? E a gente está observando que eles nem estão nem mais retornando para as suas casas, estão ficando em hotéis, né? Então, eles mesmo lá sendo feito um juramento para contribuição para a sociedade, de ajuda em saúde em todos os aspectos, mas eles estão também se protegendo e protegendo os seus familiares, que também não está sendo fácil, psicossocialmente falando, tá? E para nós que somos profissionais, que estamos nesse momento de desenvolvimento de ações para a diminuição
de infecção pela Covid-19 também não está sendo fácil, porque nós também estamos seguindo protocolos, nós também estamos fazendo todo um levantamento, né, diário de acompanhamento dessas famílias. Foram citadas aqui hoje 50 famílias que estão sendo monitoradas, aquelas famílias que a Secretaria teve acesso. Né? Imaginemos aquelas famílias que realmente driblaram essas informações e nem procuraram a Secretaria de Saúde, né, para as informações. Isso também é preocupante. Né? Me preocupo por mim, me preocupo por meus amigos, por meus familiares, por meu filho. Né? Então, eu me preocupo por todos, porque eu sou um profissional que não trabalho para mim, eu trabalho para a sociedade. Então, nós somos prestadores de serviços, nós somos servidores públicos. Então, nós temos essa missão e respeito com vocês, de esclarecimento e de orientação. Tá? Então, muito obrigado pela participação de hoje. Fernanda? Eu quero, e como sempre digo, a minha equipe, digo minha porque me sinto, como o Douglas já me disse uma vez, uma galinha com os pintinhos embaixo das asas. O pessoal da saúde, eu sei que não está sendo fácil. Desde os ACS, as equipes de UBS, hospital, todos, a gente não parou, como o Dr. Osmar falou, nós estamos na linha de frente, somos servidores públicos, então a gente está lutando para proteger a vida de todos. Todos nós temos alguém que esteja em uma área de risco, por exemplo. Eu tenho a minha mãe, que ela está se recuperando de uma pneumonia. Para mim e para a casa dela eu tenho os meus cuidados. Eu tenho netos, eu tenho meu esposo que tem um problema diabético e hipertenso. Então, todo mundo tem alguém que precisa de cuidado. Mas a gente não pode parar. Então, eu tenho só que agradecer a equipe que faz parte da saúde e os demais, todos aqueles que não podem realmente parar. Então, por nós que não podemos parar, quem puder, pare, fique em casa, tente se resguardar. É uma forma de você estar protegendo uma pessoa que você conhece. Não seja, que não sejamos egoístas em pensar só na gente. A gente tem que pensar no coletivo. E se eu me protejo, eu vou consequentemente estar protegendo o meu vizinho, o meu amigo e um familiar meu. Bom, minha gente, a gente vai estar encerrando agora, mas só para terminar, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão contribuindo. Vi diversas pessoas fabricando máscaras na Secretaria da Educação, algumas pessoas da nossa sociedade civil organizada produzindo, entregando em diversos pontos. Isso é louvável, né? A gente vai continuar com essas ações também, não é, Fernanda? Esses recursos que chegaram ajudarão justamente na compra de material para que a gente faça ações cada vez mais que venham a coibir a pandemia, né? E peço, assim, encarecidamente mesmo, que todos nós estejamos unidos nessa luta. Não adianta somente prefeitura, não adianta somente um professor. Tem que ser todos os professores, todos os alunos, enfim. Minha gratidão a todos vocês que estão na linha de frente também, os profissionais de saúde que estão lutando para amenizar uma situação grave. Creio eu que poucas pessoas vivenciaram um momento como esse, que é um momento quase como um momento de guerra. Né? Talvez quem vivenciou a Segunda Guerra Mundial passou por um momento desse. Mas a pandemia em 1918. Ou a pandemia em 1918. Exato, a peste. Né? Matou, dizimou mais do que a própria guerra da Primeira Guerra Mundial. E estamos vivendo uma segunda. Quase, mais de 100 anos depois. Nós temos hoje mais de 1 milhão de infectados. E são 7 bilhões de pessoas que estão disseminadas. E com certeza nós temos mais do que isso, porque são assintomáticos. Exatamente. Né? As previsões não são boas, mas se a gente fizer o dever de casa, se a gente cumprir com o isolamento social, a gente vai conseguir amenizar, né, diminuir essa curva de crescimento, achatar essa curva de crescimento
do Covid. Tá certo? Um forte abraço, que Deus nos dê força, né? Nesse feriado de Páscoa, que a gente possa continuar com a esperança acima de tudo e com a garra de tentar fazer uma sociedade melhor. Deus abençoe a todos que estão envolvidos nessa luta. Forte abraço. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos.